Joguei e finalizei de forma antecipada Resident Evil Requiem, galera, para o Nintendo Switch 2. E tô aqui agora para fazer uma análise para vocês, para falar como é que o jogo tá em si, se é maneiro, se não é, tá melhor do que os outros, se não tá, e também como ele tá rodando nesse carinha aqui, no Nintendo Switch 2, beleza? Então simbora pra análise. Play. E aí pessoal, bem-vindos ao canal de gameplay que é a casa da Nintendo no YouTube brasileiro. Vamos falar agora de Resident Evil Requiem, fazer um review, uma análise desse jogo e agradecer a Capcom do Brasil e também a Tel Games por ter concedido esse jogo de forma antecipada para eu trazer esse conteúdo e outros que vão vir por aí no canal, beleza? Começando com alguns dados do jogo. Resident Evil Requiem vai ser lançado dia 27 de fevereiro de 2026 para todas as plataformas, incluindo o Nintendo Switch 2, que é o console que eu estou fazendo esse review. O jogo no Nintendo Switch 2 ocupa 29,3 GB. Na eShop brasileira ele está custando R$ 339,00 e ele está completamente em português, dublagem e legenda. E eu joguei ele em português e a dublagem tá bem bacana, tá? Tá bem emocionante, assim. Eu só achei o Leon um pouco malandrão, assim, ele parece ser meio malandrão, tal, pá, mas tá bem bacana a dublagem. É muito legal ter a oportunidade de jogar os jogos em português. Leon Kennedy, da DSO. DSO? Eu sou a Grace Ashcroft, FBI. FBI? Por que tá aqui? Alguém me sequestrou. Victor Gideon? Eu não sei. Tá, vambora. Bom, galera, como eu já falei aqui, essa análise vai ter duas pegadas, assim. A pegada do jogo em si e a pegada de como ele tá rodando no Nintendo Switch 2, que eu sei que isso é uma coisa que muita gente quer saber. Mas aqui na timeline eu vou deixar como tradicional de toda análise, separado em partes. Então vou falar a história do jogo, vou falar do gameplay do jogo, e a gente vai entrar numa fase que é gráficos e performance, que aí sim a gente vai adentrar aqui como é que tá funcionando no Nintendo Switch 2, e no final eu vou dar minha conclusão do que eu achei do jogo em si, seja o jogo e como ele está rodando aqui, e dar minha nota final, beleza? E para falar de um jogo top desse, num console mais top ainda, eu só poderia estar vestido de uma forma mais do que top. Eu estou aqui hoje com a roupa da Insider, parceirona do canal Digplay. Estou todo aqui uniformizado de Insider, tá? Eu vou até aumentar a iluminação para ir um pouquinho mais lá para trás para vocês verem. Aqui nós temos uma camiseta Tech T-shirt que desamarrota no corpo, tem controle de odor e veste muito bem. Olha como ela fica maneira no corpo, né? Bonitona. E eu também tô com uma bermuda também da Insider, que eu utilizo ela para poder fazer tudo, ir pro shopping, pra academia ou gravar vídeo para vocês, como vocês estão vendo. E se você quer se vestir também assim com uma roupa tecnológica, confortável, que nem eu tô fazendo aqui, a Insider tá fazendo a boa. Cupom DIGPLAY que te dá 15% de desconto e você pode ter mais desconto se for sua primeira compra, chegando até 20%. Olha que bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar o site e aproveitar essas promoções, beleza, galera? Roupas Insider são maravilhosas, estou sempre usando. Pra galera que me encontra aí na rua, no shopping, várias vezes eu tô com a roupa da Insider e aqui no canal também várias vezes vocês me veem vestindo Insider. Valeu, Insider, pela parceria de sempre, galera. Aproveita o desconto, a promoção, link na descrição. Vamos começar falando sobre a história do jogo e, claro, sem spoilers, tá, galera? Só um breve panorama aqui para você ficar ambientado na situação. Corpos estão sendo encontrados nas ruas de Nova York com uma patologia ainda desconhecida. O jogo começa no escritório do FBI, onde a analista técnica Grace Ashcroft, a personagem que controlamos, é designada a investigar um desses casos. Um novo corpo nessas condições foi encontrado no hotel Wrenwood, e é pra lá que a nossa protagonista vai. O problema é o mesmo local que anos atrás a sua mãe foi assassinada. Mesmo com esse trauma, Grace segue até o hotel para investigar o caso. Diante de traumas e lembranças que dificultam seu trabalho, Grace descobre segredos da época em que sua mãe foi assassinada e novos traumas surgem ao ser sequestrada. Devido a esses ocorridos no hotel, a história de Grace acaba se cruzando com a de Leon Kennedy, segundo o personagem que controlamos no jogo e o famoso protagonista da série que estava perseguindo o sequestrador de Grace. Tá bom, chega. Eu não quero falar mais nada da história do jogo para poder não estragar a experiência de vocês, tá? Eu vou dizer que pra mim a história do jogo nem é uma grande questão, porque eu jogo Resident Evil mais pelo gameplay. Mas eu sei que tem muita gente que curte a lore de Resident Evil. Eu não sou uma dessas pessoas que curte tanto, que sou tão aficionado e tal. Então se você quiser um review mais baseado na história e se ela faz sentido com toda a lore de Resident Evil, aqui não vai ser o lugar.
tá? Eu vou falar sobre o que eu acho no geral do jogo, com a história desse jogo isolado, mas o gameplay dele, tá? Então, se você quer uma coisa mais completa, quando você terminar de ver esse vídeo, vá no canal Resident Evil Database, que é o canal da Moni. Ela é especialista nisso, então, se você quer saber da lore e o Resident Evil Requiem, no ponto de vista história, é lá que você tem que ir, tá? Vou deixar o link dela na descrição. Mas vai depois de acabar essa análise, né? Porque você tem que ver aí como é que tá o jogo no Switch, pô, não vai sair daqui. Fala da história, vamos falar do coração desse jogo, que é o gameplay. Bom, galera, o gameplay se divide em duas perspectivas diferentes e dois jogadores diferentes. Como eu já falei pra vocês, tem a Grace e tem o Leon. Vamos começar falando da Grace. Quando a gente joga com a Grace, ela é uma pegada mais survival horror e é em primeira pessoa. O jogo te possibilita trocar pra terceira pessoa, mas ele indica que você jogue toda a campanha dela em primeira pessoa pra poder te deixar mais no clima, porque é um clima total de survival horror. O foco aqui é sobreviver, não é sair matando um monte de zumbi. Então com a Grace você vai ter apenas uma pistolinha ali, poucas munições, faquinha, porque você vai mais se esgueirar pelos cantos, você vai mais andar devagar, abaixado, ligar, apagar a luz para poder os bichos te verem ou não te verem, fazer algumas coisinhas ali na questão de levar uma coisa para um lugar para o outro, não fazer barulho para não ser notado, evitar lugar com muito bicho, e até monstros do tipo Nemesis tem na campanha da Grace, pra você ficar fugindo, tá aquela tensão, sabe? De repente aparece aquele monstro ali e você fica assustado, tem que sair correndo, arrumar um jeito de se esconder dele. Essa é a campanha da Grace, é assim que funciona a jogabilidade da Grace. É muito no estilo Resident Evil 7. Quando a gente parte pra gameplay, pra campanha do Leon, ela é basicamente tiro, porrada e bomba, mas se remetendo aos Residentes 4, 5 e 6, que a ação tá acima do survival horror. E aí, nesse ponto, o jogo muda pra terceira pessoa, ele te orienta a jogar nessa visão, porque é uma visão que dá mais adrenalina pra você jogar, e aí as habilidades do Leon e o arsenal dele é o ponto alto e o ponto chave do jogo nesse tipo de jogabilidade, nessa campanha dele, tá? Então você espera o quê? O Leon corre, o Leon pula, sobrevive a grandes explosões, vem chefes gigantescos, absurdos contra ele. E aqui fica um parênteses, tá? A luta contra chefe desse jogo é absurda, absurda. Todos os chefes são muito legais, desde o primeiro até o último, tá? Todas as batalhas de chefe desse jogo são, assim, deliciosas, muito boas. E aí é o Leon, né, cara? Ele dá machadada, ele dá voadora na cara, ele usa metralhadora, ele usa escopeta, ele usa sniper, granada. Então, assim, tudo nesse estilo da jogabilidade mais ação tá na campanha do Leon. E é claro, coisas da jogabilidade tradicional que é padrão na franquia de Resident Evil tá lá. Que é o quê? Portas trancadas, então você vai ter que achar aquela chave específica daquela porta para poder abrir ela. Puzzles para você fazer para poder conseguir alguns itens ou conseguir desbloquear algum lugar. Itens que você coleta, você tem que ir atrás para poder abrir acesso a algum outro lugar. Aí tem um monte de baú, tem cofre para decifrar, tem um monte de file, né? Um monte de arquivos para você ficar lendo ali e se inteirando da história, ou até mesmo achar dicas para você completar um puzzle. Confecção de itens, tá lá. Upgrade de armas também. Aquele vai e vem de mapa que você tem que abrir lá para poder desbloquear aqui, para poder voltar lá. Tudo isso tem em Resident Evil Requiem. Então só nessa parte aqui que eu falei de gameplay dá pra perceber que a Capcom conseguiu condensar dentro de Resident Evil Requiem elementos de Resident Evil 1, 2 e 3, elementos de ação do 4, 5 e 6 e survival horror que tem muito na pegada do 7 e um pouquinho do 8. E como que ela vai apresentando isso pro jogador? Ela apresenta isso em momentos. Tem momentos que você tá jogando com a Grace, aí você faz um pedacinho da campanha dela, aí muda pro Leon. E aí o Leon faz um pouquinho da campanha dele, porque os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. E eles se cruzam de vez em quando, né? Então você joga com a Grace, e aí você faz tudo o que acontece lá, e ao mesmo tempo o Leon tá fazendo alguma coisa. Aí você volta pra visão do Leon e joga com ele. E aí você tem uma cadência bem interessante de gameplay, onde uma hora você tá sobrevivendo, lutando pela sua sobrevivência, e a outra você tá lá, tipo, explodindo cabeça de monstros gigantescos com 79 patas. É assim o jogo. É sério, o que eu tomei de susto e o que eu fiquei tenso na campanha da Grace é coisa de maluco, tá? A ambientação, o áudio, falar nisso,
jogue de fone de ouvido. Esse jogo é obrigatório jogar de fone de ouvido, porque toda a ambientação, som é absurdo, te deixa tenso, te deixa ali com medo, receoso de dar o próximo passo, parece que tá dentro da tela mesmo, sabe? E na campanha do Leon, cara, eu me senti o Bruce Willis em Duro de Matar, irmão. Era tipo adrenalina pura, é tudo, como eu falei, tiro, porrada e bomba, entendeu? Lógico que tem a parte um pouquinho survival do Leon, mas ele é bruto, irmão. O bicho é bruto. Que deu pra perceber que eu gostei um pouquinho do gameplay do jogo, né? Vamos entrar agora num ponto específico, que é muito específico, principalmente pra quem quer jogar no Nintendo Switch 2 e a plataforma que eu tô fazendo essa análise que eu joguei o jogo todo, tá? Então vamos falar de gráficos e performance. Galera, é o seguinte, eu não faço a menor ideia qual é a resolução do jogo. O que eu posso dizer de gráfico, tá? Vamos começar falando de gráfico. O jogo está belíssimo no Nintendo Switch 2. Muito bonito mesmo, seja na dock ou no modo portátil. Não reparei diferenças grandes nos dois modos. Os dois estão muito bonitos. E é impressionante ver como esse jogo realmente fica bonito no modo portátil. É como se você estivesse realmente jogando Resident Evil de última geração na palma da sua mão, aqui na mão do seu console, cara. É bizarro. E é muito bonito mesmo. Eu vou deixar algumas cenas aí pra vocês verem o quão robusto esse jogo fica no modo portátil. E não é diferente também na dock, não é diferente na TV. A minha impressão é como se eu estivesse jogando um Resident Evil num PS4, por exemplo, só que melhorado, né? Porque os jogos, o Switch 2 faz gráficos melhores do que o PS4. Então, é como se eu estivesse jogando o Resident Evil 8, né? Que ele é mais bonito que o 7, ou um 2, 3, 4 remake, na palma da sua mão. É absurdo, é absurdo. E no modo dock também, ele fica muito bonito, você não vê serrilhado, você não vê coisas muito embaçadas, texturas em baixa resolução são pouquíssimas, que eu nem sei se é por causa do Switch 2 ou porque a própria Capcom colocou lá, assim como modelagem, algumas coisas também tem baixa polígono, mas são coisas específicas, assim, a maioria do jogo é muito bonito. E aí vai um ponto positivo aqui pro jogo e pra Capcom, porque a riqueza de detalhe e de cenário desse jogo é absurda, cara. É muita coisa no cenário, você tá andando pra um lugar, pra uma mansão, pra uma casa. A mobília é extremamente rica, tudo no cenário é extremamente rico, sabe? Então assim, o jogo visualmente é muito bonito e no Switch também fica belíssimo. A única coisa que você percebe no Switch 2, seja no modo dock ou portátil, é o cabelo, né? Não adianta, o cabelo da Grace e o cabelo do Leon, ele tem uma diferença da versão das outras plataformas, né? Porque cabelo realmente puxa muito o processador, e quando esse cabelo tá no fundo assim, com uma luz, alguma coisa assim, também dá pra perceber ele é um pouco granulado. Fora isso, cara, o jogo é impecável visualmente no Nintendo Switch 2. É de espantar, assim. Agora a gente precisa falar de performance, que é um ponto fraco do jogo no Nintendo Switch 2, tá? E quando a gente fala especificamente do modo portátil. O que acontece? O jogo, ele passa em diversos momentos, né? Ele tem diversas fases, digamos assim, não fases de tipo Super Mario, mas ele tem momentos do jogo. O início do jogo, assim, eu digo que até a metade do jogo, ele é um pouco mais tranquilo. Ele se passa num ambiente um pouco mais fechado. E aí, tipo assim, a performance na dock e no portátil, super de boa. Algumas salas específicas, dá pra ver que na dock ele dá uma rateadinha assim, mas passa. E no portátil você sente que deu uma frame downzinha ali. Mas assim, poucas salas, raríssimos momentos isso acontece, tá? Eu joguei trocando de modo dock para portátil para dock o tempo inteiro, tá? Mas da metade do jogo pra frente, o modo portátil começa a sofrer. Por quê? Porque começa a ser mais intenso, a gente começa a ir para uns lugares mais abertos e com mais elementos e mais monstros na tela. Aí o modo portátil dá uma sofrida. Uma sofrida do tipo que eu acho que o FPS deve ir para uns 20, 22, alguma coisa assim, porque você sente bastante. Eu tô acostumado a jogar jogo de 30 FPS, prefiro 60? Prefiro. Quando ele cai de 30, aí atrapalha muito. Então chegou um momento da minha jogatina que eu tive que deixar de jogar no modo portátil. Eu diria que é a reta final do jogo, talvez as 4 últimas horas do jogo, tá? Eu tive que deixar de jogar no modo portátil e jogar inteiramente no modo dock, porque no modo dock não tinha esse problema. Simplesmente essa parte que no modo portátil ficava pulando o frame, ficava caindo os quadros, no modo dock era perfeito. Então eu joguei as últimas 4, 5 horas do jogo completamente no modo dock. Por quê? Porque no modo portátil eu me sentia prejudicado. Dá pra jogar? Dá. Mas eu não aconselho. Se eu posso jogar no modo dock, que vai ser uma experiência redonda, por que eu vou ficar, né, me martirizando a jogar no modo portátil? O que é uma pena, porque esse jogo é muito poderoso, né? É um jogo muito legal de jogar no modo portátil, ter esse tipo de jogo assim, pra você jogar onde você quiser, é muito bacana.
mas infelizmente tem esse problema de performance. Eu acho que um patch conserta, tá? É só chegar lá, fazer um patch, diminuir um pouquinho ali alguma coisa para poder ajustar essas áreas específicas. Mas pelo menos no modo dock não tem esse problema, então você pode, esse final do jogo, você pegar e jogar no modo dock tranquilamente, que não vai ter esse tipo de problema. No geral, galera, eu considero os gráficos no Switch 2 excelentes, belíssimos, e a performance boa, tá? Eu diria que no modo dock, 95% das vezes você não vai sentir nenhum problema. Já no modo portátil, eu diria que uns 70% do jogo você conseguiria jogar direto no modo portátil. Aí depois você vai ter que ir pro modo dock por esse problema de performance, caso você não consiga tancar que nem eu. Me prejudicou real. Teve parte que eu perdi. Eu morri para algum chefe específico porque a frame baixou, tá? Dito isso, eu quero falar bem brevemente do conteúdo do jogo. Eu levei cerca de 14 horas para poder finalizar a campanha do jogo. Lógico que isso foi número de save, né? Foi o tempo de save. Jogando em si, eu levei mais tempo, até porque eu tomei alguns game overs. Não foram poucos não, tá? Eu diria que foram, sei lá, uns 8 game overs que eu tomei. Principalmente na campanha do Leon, porque na parte de survival eu já sou meio que cascudo, né? Eu gosto bastante dessa coisa de stealth e tal, então morri pouquíssimas vezes na campanha da Grace. Agora na campanha do Leon tem uns momentos que é bem difícil, tá? Tem uns chefes que são difíceis, tem uns monstros de mapa, assim, uns inimigos de mapa que teve um momento que eu me senti jogando Call of Duty, não tô zoando não, tô falando sério. Então, eu dei alguns game overs. Então foi um pouquinho mais de, eu diria umas 15 horas, talvez, 16 horas para poder finalizar a campanha, óbvio, sem fazer tudo. E aí, com isso, eu já falo também da dificuldade do jogo. Acho que a dificuldade do jogo é bem justa, tá? Não é um jogo fácil pra caramba, eu joguei na dificuldade normal, tá? E também não é um jogo difícil pra caramba, mas eu dei meus game overs, como eu falei aqui. E existe conquista, né? Falando de conteúdo, o jogo tem conquista pra você desbloquear. No Nintendo Switch, a gente não tem um sistema de conquista, né, como se fosse troféu, então como se fosse platina, mas a Capcom colocou o sistema de conquista aqui, então tem uma opção lá, desafios, o nome da opção é desafios, você consegue ver o que você está fazendo, o que você está em andamento para fazer. Também tem coletáveis, né, tem uns bonecos de raccoon assim no meio do mapa para você quebrar, fora outras paradas que eu não vou falar para não dar muito spoiler, né. Agora vamos partir para a conclusão dessa análise, vamos falar o que eu achei de Resident Evil Requiem rodando no Nintendo Switch 2 e como o jogo em si. Vamos lá. Como tradicional, pontos positivos, galera. Gameplay. A gameplay desse jogo é absurda, tá? Absurda. Seja na campanha da Grace, seja na campanha do Leon, a parte survival horror, eu me senti dentro do jogo, de novo, jogando de fone de ouvido, joguem de fone de ouvido, que é primordial, tá? É muito top. Então, assim, senti medo, senti aflição, senti agonia, fiquei desesperado. Então, assim, é muito boa essa parte survival horror da Grace. E na parte do Leon, pra quem gosta de um bom jogo de ação, meu irmão, esse jogo é um prato cheio, tá? Eu senti adrenalina saindo, assim, dos meus pés, indo até a ponta da cabeça. Foi muito maneiro jogar a campanha do Leon também. E a cadência é maravilhosa. Toda hora ficar mudando de um para outro, né? Na medida certa. Então, assim, o gameplay desse jogo foi muito acertado, tá? Ouso dizer que o gameplay desse jogo é melhor do que todos os jogos recentes, entre 7, 8 e Requiem. O Village, que é o 8, é o meu Resident Evil favorito, tá? Porque eu gosto muito do ambiente do Village. Eu gosto da Lady Dimitrescu, eu gosto da casa de boneca, eu gosto das vampiras lá, eu gosto daquele cara de chapéu, do ambiente de neve, sabe? Eu gosto de lobisomem. Eu gosto muito da ambientação e de como funciona o Resident Evil Village. Pra mim, é o melhor Resident dessa era moderna, né? Era, até o Requiem. Mas o Requiem me ganhou no gameplay, tá? Eu ainda prefiro o Resident Evil Village da temática em si. A temática, história e tal, eu acho mais legal o Village, mas o Requiem, em questão de gameplay, pra mim é o melhor. Então, assim, o gameplay dele é um ponto altíssimo, absurdo. Gráficos no Nintendo Switch 2 é um ponto alto, acho que é um jogo muito bonito, que roda muito bem visualmente no Nintendo Switch 2, e a ambientação sonora é absurda no Nintendo Switch 2. Bom, vamos falar de ponto negativo, galera. Na campanha principal, ela tem tempo de duração 15 horas, né, como eu falei. Eu acho que é legal, é de boa. Ela dá uma estendida um pouquinho no final com a campanha do Leon. Acho que vai dando uma empurrada, eles tentam esticar um pouquinho o jogo no final.
Não atrapalha, é divertido, mas você vê que deu uma esticada ali, né? Tanto na campanha do Leon quanto da Grace, eles vão adicionando umas paradas ali que é pra poder dar mais tempo de gameplay. Beleza, o final é 15 horas, mas você percebe isso ali, sabe? Não é uma parada tão original, vai repetindo algumas coisas. Mas eu acho que faltou alguns extras, faltou alguns desafios, tipo, alguns modos diferenciados. É só o modo história e acabou. Você pode ir desbloqueando outras coisas, como eu falei, desafios, tem uns desbloqueáveis lá que você vai ganhando coisa, conforme você vai fazendo algumas paradinhas ali. E Resident Evil é um jogo que você tem que... né, é um jogo de fator replay muito grande, que você vai jogar no modo difícil, vai desbloquear não sei o quê, aí você vai ter o desafio de jogar sem tomar nenhuma erva, sem salvar nenhuma vez, ou com save manual, né? Enfim, tem vários desafios que você pode fazer já tradicional de Resident Evil. Mas faltou um modo ali, sei lá, um modo de matar monstro, um modo de chefe, pra derrotar todos os chefes, alguma coisa assim, pra poder dar mais uma encorpada no jogo. E, obviamente, o problema de performance no modo portátil do Switch 2, né? Na reta final do jogo, terço final, um pouco depois, eu ter que largar de jogar no modo portátil, que é um modo que eu gosto de jogar tanto, pra poder ter que jogar na dock, é um problema pra mim, né? Óbvio, isso é corrigível, né? Com um patch pode corrigir esse problema, mas no momento que eu tô fazendo essa análise, existe esse problema, e eu tenho que relatar ele pra vocês, e pra mim é um ponto negativo que tira a nota do jogo. Esse jogo é tão bom, ele é tão Resident Evil, e ele é tão gostosinho de jogar, e o gameplay dele me envolveu tanto, e eu joguei tanto que nem vi a hora passar, que, assim, são problemas, mas o jogo é muito bom, né? E por causa disso, tudo que eu falei aqui pra vocês, positivo e negativo, a minha nota do jogo é uma nota 90. Resident Evil Requiem recebe a nota 90 aqui no canal de gameplay, pela sua excelência de gameplay, pela sua ambientação maravilhosa, visual muito bonito, a parte sonora absurda e ter me transportado pra dentro da tela. Seja na tensão, no medo e na apreensão do modo de survival horror, vivendo a pele da Grace, ou seja, me sentindo Bruce Willis em Duro de Matar na campanha Tiro, Porrada e Bomba do Leon. Que gameplay, que jogo, galera. Então é isso, pessoal. Essa é a minha análise de Resident Evil Requiem. Espero que tenham curtido. Dá aquele like maneiro, inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas redes sociais, @canal de gameplay no Twitter, no Instagram, no Threads. Se você quiser comprar a mídia física de Resident Evil Requiem, é Game Key Card, infelizmente, mas várias vezes ela tá mais barata do que a versão digital, então vale a pena. Vou deixar o link na descrição. E também, se você quiser garantir seu look insider, como eu estou vestindo aqui nessa análise, link na descrição também, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!